E eu não sei se alguém tem um livro da capa vermelha com esse nome aqui, A Origem. Né? Eu tenho, pastor. Andei dando Você uma tem. revisada nele. Então, esse livro aqui. Isso aqui é o protótipo dele, que foi escrito em 1909, foi em 2000, né? Mas ele foi publicado em 2005. Esse aqui é o que deu origem àquele vermelho lá. Então, eu só achei, você acredita que eu não tenho mais nenhum daquele, né? Acho que eu vou ter que entrar nesse negócio de sebo aí e tentar comprar um, mas eu também não tenho mais nenhum. Esse livro aqui foi muito interessante, né, a história dele, porque quando eu conheci o pastor Calvino, ele já é falecido, né, o pastor Calvin Gardner. Eu era pastor lá em Gália, e ele queria um estudo sobre a história das igrejas, e conheceu o meu cunhado, né, o meu cunhado chamado Paulinho, pela internet. Aí meu cunhado falou alguma coisa para ele, porque eu já dava alguns cursos, né, de história da igreja, nas igrejas, e ele então quis me conhecer, né? Aí eu mandei o material para ele, a gente acabou fazendo um material anterior a esse aí, né, que se chama Origem, mas depois a gente se conheceu melhor, ele mudou para Presidente Prudente, e aí a gente fez à mão, né? Você pode ver que isso aqui é encadernado, né? Isso aqui é interessante, esse livrinho aqui, porque nós fizemos um a um. Nós fizemos mais de 1.000 exemplares desse livrinho aqui. Né? Foi uma coisa trabalhosa mesmo. Eu ia lá, a gente ficava, eu, ele, o Daniel Gardner, né, que é o filho dele, e o Davi Gardner, a Joy, a Caris, e a gente trabalhava em equipe. O pastor lançava na offset, um colocava uma página, outro colocava outra página, até que chegava no final. E a verdade é que, menos de um ano depois, foi feito o da capa vermelha, que eu acho que a Aline tem o da capa vermelha, né? Porque É, vendeu tudo, né? Acabou vendendo tudo e assim, graças a Deus, né? Serviu, naquele tempo serviu, depois a gente não publicou mais e eu também nunca mais me interessei de publicar, mesmo porque tem coisa bem melhor para ler aí, né? Tem gente que já escreveu coisa muito melhor que isso aí. Isso aí foi para suprir uma necessidade do momento, há 15 anos atrás, quase 20 anos atrás, né? No ano de 2004, 2005. Então, mas é sobre esse estudo que nós vamos falar. Na verdade, nós vamos estudar a história das igrejas nessa linhagem, né? Nessa linha que acreditamos. Pelo menos é o que esse seminário ele acredita, né? Numa sucessão de igrejas, uma sucessão que veio dos apóstolos e chegou até nós, né? Então você pode ir por dois caminhos. Você pode ir pelo caminho que eles dizem que é a Igreja Católica Apostólica Romana, né? E a gente vai ver que ela não é tão apostólica assim, apesar dela ser romana. Mas nós temos a linhagem, uma linhagem apostólica de uma igreja bíblica. E aí sim, meus irmãos, nós temos um pouco de história para contar. Eu acho que muitas pessoas são curiosas para saber a origem. É por isso que esse livro, ele não chama a história das igrejas cristãs, ele chama a origem, né? E aí, então, está lá, a origem dos batistas, dos católicos, dos protestantes, dos pentecostais. Então, o objetivo, quando foi feito esse livro aqui, foi falar como essas igrejas apareceram, como surgiram essas igrejas, como é que se criou, né? Da onde vieram os batistas? Da onde surgiu esse termo católico, apostólico, romano? E os protestantes vieram da onde? E aí, os pentecostais? Como é que eles apareceram também dentro da história? Os adventistas, etc. Então, o livro ele tem um objetivo, não é de contar a história assim, do começo ao fim, mas de mostrar a origem.
E aí é que vem, meus irmãos, a minha palavra é que existem bons livros de história dos batistas. O que foi feito lá atrás foi só para mostrar a origem, né? Então, eu acho que cumpria o propósito e depois a gente não quis mais fazer, achava que não devia mais fazer, né? Me xingaram muito por causa desse livro aqui, então eu falei assim, deixa para lá, né? Bem, irmãos, quando eu penso na história da igreja, eu sempre fui curioso, né? Por isso que eu escrevia, mais para matar minha curiosidade, mas quando eu quis conhecer a história da igreja lá, nas suas raízes, eu ganhei um livro do pastor João, porque a gente estudava no seminário, um livro chamado O Rastro de Sangue, que ele foi escrito pelo Dr. Carroll, né? Carroll, eu não sei falar inglês, tem irmão que sabe falar inglês, vai saber falar o sobrenome desse escritor. Mas o pastor Carroll, né, como eu chamo ele, eu creio que ele tinha, porque foi dito isso mesmo, a maior biblioteca de igreja, né, eclesiológica, que um pastor pudesse ter. E ele fez profundos estudos. Eu mesmo tenho um livro do século XIX, eu ganhei de um pastor que já faleceu, né, que faleceu não, né, ele está vivo ainda, é o pastor John Hatton. Mas eu ganhei dele esse livro, ele é do século XIX, esse livro que é a História dos Batistas. E o Dr. Carroll, ele conseguiu resumir bem o que aquele enorme livro, sabe, uma coisa olha, dessa grossura assim, o livro. Você pega assim, é pesado, é uma coisa muito. Então ele conseguiu reunir nesse pouco espaço, porque é, você tem a história da igreja, né, como ele conta, dos batistas, anabatistas, como ele faz de uma forma tão simples. Eu acabei olhando para aquela história, né? Eu acabei pensando, falei assim, olha, eu tenho algumas coisas aqui que eu não consegui entender direito. Então eu comecei a pesquisar. Eu tinha muita admiração por aquele estudo do rastro de sangue. Até hoje eu recomendo o Rastro de Sangue. O Rastro de Sangue tem sido republicado, publicado, republicado. Então, eu sempre recomendo o Rastro de Sangue. Eu não recomendo que você leia o meu livro, não. Eu recomendo que leia o Rastro de Sangue. Mas eu vejo, meus irmãos, que quando a pessoa ele lê esse livro aí da origem, parece que fica mais fácil de entender, né? Pelo menos é o que eu imagino. E por isso que eu tentei fazer uma coisa que fosse um pouco mais simples. E algumas informações também que eu achava que deveria ser colocada, que não tinha, por exemplo, no livro do Dr. Carroll. Declarações de pessoas importantes dentro da nossa história, como do padre Aníbal Pereira Reis. Talvez os irmãos conheçam algum livro dele. Ele Eu tenho publicou. um livro dele. Pois é, ele esteve em Santa Cruz do Rio Pardo. Ele teve lá quando foi chamado pelo pastor Steve Montgomery. Ele se apresentou na Igreja Batista aí, com os irmãos há muitos e muitos anos atrás. E até hoje, né, alguns irmãos lembram disso. Então, o doutor Aníbal, perdão, o ex-padre, né, e pastor Aníbal Pereira Reis, ele é um dos maiores escritores batistas que nós temos, que nós conhecemos. Ele é conhecido também como um dos maiores exegetas da Bíblia, que já correu o curso de ministério aqui entre nós, pastores batistas ou pastores protestantes. Eu vejo alguns que se julgam tão importantes, né, assim, nomes e renomes, e na internet está cheio disso. Olha, eu só vou falar aqui a grosso modo. Eles não pegam nem beira, ou seja, eles não chegam nem aos pés do ex-padre e pastor Aníbal Pereira Reis. Ele tinha um profundo conhecimento, não somente da história, a história da Igreja Católica, mas ele estudou profundamente a história das outras igrejas. Ele tinha um conhecimento muito profundo da Bíblia.
esse pastor Aníbal Pereira Reis, e ele faz uma declaração, que até eu fiz questão de colocar aqui no livro, que é o seguinte: eu vou ler praticamente na íntegra para vocês, tá? Eu não sei se tem aí, porque parece que a nossa história aí começa do capítulo 1, mas tem essa introdução que é muito importante, que diz assim, vamos falar aqui o nome dele, né? O pastor Aníbal Pereira Reis. Por cerca de 16 anos, eu fui sacerdote católico romano. Bem, meus irmãos, ele nasceu em 1924, morreu em 1991. Ah, pastor, ele viveu pouco, hein? Poucos anos. É 24 para 91. Ah, não foi muito, não. Realmente, ele não viveu muitos anos. Agora, tem uma coisa. Ele sofreu muito. Ele, quando ele deixou de ser padre, ele apanhou muito. Ele foi, literalmente, torturado diversas vezes para que ele não falasse o que ele sabia, dos segredos que se esconde debaixo de uma batina, debaixo lá, meus irmãos, do clérigo católico. Então, ele apanhou muito, literalmente. E ele falava isso nas suas reuniões, nos seus discursos, segundo a gente tem testemunho de pessoas que ouviram ele pessoalmente. Então, chegava uma hora que ele separava homens de mulheres, as mulheres iam para uma sala, os homens iam para outra sala, e ele contava todos os horrores que fizeram com ele quando ele deixou a batina entre 1961 a 1965. Então, ele, assim, ele foi padre, ele chegou a ser padre até na grande Aparecida do Norte. Bem, aí no Pará, né, vocês têm um nome semelhante aqui do Sul. Aqui no Sul, Aparecida do Norte é a grande catedral católica, mas eu sei também que o pessoal aí tem o Círio de Nazaré e é de igual importância, tá? Então, o padre... minha filha está perguntando se está travando para mais alguém aí. Não, Está travando? Não, só a não. sua. Então, tá bem, obrigado. Não, Então, pastor. tá. Vamos continuar, né? Então, ele, assim, depois de ser padre em diversas paróquias, e ele já estava crescendo no meio católico, e crescendo, né, assim, a passos largos no meio católico, o que aconteceu, né? Ele acabou conhecendo um pastor, diz, né, que era um pastor assembleiano, onde ele teve os primeiros passos sobre o conhecimento da Bíblia. Então, ele começou a estudar a Bíblia sozinho. Começou a estudar a Bíblia, assim, escondido. E esse estudo que ele começou a fazer da Bíblia levou ele a uma conversão. E depois que ele se converteu, surgiu a seguinte pergunta na mente dele. Ele diz assim: para qual igreja eu vou? Eu estou deixando a Igreja Católica Apostólica Romana, né? E agora, o que eu vou fazer? Para qual igreja eu vou? Em qual igreja eu vou me filiar? Né? Então ele diz o seguinte, né? Perguntava-me de tantas igrejas, qual será a verdadeira igreja? Então ele começou a pensar, eu vou aqui, né, eu vou entrar numa igreja na luterana. Aí ele viu muita similaridade entre os luteranos e os católicos. Ele conhecia o catolicismo profundamente. Ele não conhecia o luteranismo, mas passou a estudar o luteranismo. Ele tinha uma coleção de livros que se chamava Vozes. Eu tenho 2 ou 3 livrinhos dessa coleção, Vozes. Eu tenho, por exemplo, dos Batistas, o mesmo que ele leu. São livrinhos fininhos, escritos há dezenas de anos atrás, né? Mas muito preciosos. A publicadora Vozes era uma publicadora católica. Então, como publicadora católica, ela pegava e falava mal, né,
como é que surgiram esses luteranos, como é que surgiram esses metodistas, os anglicanos, os batistas, então, né? Aí ele falava alguma coisinha boa, bom, mas eles têm esse lado bom aqui, e tentava desmerecer aquela igreja. Mas quando chega na igreja batista, o que eles acham que é um desmerecimento para nós, meus irmãos, é a nossa fé, é aquilo que nós cremos. Então, chamando sempre a gente de radical, se bem que hoje o nome batista ele tá muito pejorativo, né? No sentido que tem muitos batistas que eles não são batistas. Eles não estão sendo sinceros quando eles dizem, olha, nós somos batistas. Eles não são batistas. Eles podem estar com o nosso nome batista, mas eles não são batistas, porque eles não creem como os batistas historicamente creram. Eles podem até colocar lá na placa da igreja, Igreja Batista aqui em Marília, né? A primeira, ou segunda, ou terceira, mas eles não creem como creem os batistas através dos séculos. Mas no tempo do pastor Aníbal Pereira Reis, na década de 60, no começo, quando ele se converteu, entre 1961 e 1965, quando ele se converteu, não havia nem Igreja Batista Renovada. A Igreja Batista Renovada surgiu em 1965, só para você ter uma ideia. Só havia um tipo de Igreja Batista no Brasil, que era a Igreja Batista como nós conhecemos, conservadora, por muitos chamado de radical. Então, ele conheceu, né, assim, a igreja, primeiro por esses livros da editora Vozes, e ele decidiu, então, conhecer uma igreja batista, e ali ele se filiou, ele foi batizado numa igreja batista. Mas ele diz o seguinte, né, quero ler aqui para vocês, ele diz assim, ela é a verdadeira igreja, porque, de acordo com o Novo Testamento, primeiro, advoga a Bíblia como única regra de fé. Bom, é isso que você crê? É isso que eu creio. Então, uma igreja batista que se preze, ela vai advogar, né? Ela vai dizer, assim, ela afirma que a Bíblia é a única regra de fé e prática. Está escrito na Bíblia? Ah, bom, então eu aceito. Ah, não está escrito na Bíblia, mas foi uma revelação do pastor lá, foi uma revelação do missionário ali. Bom, eu não aceito. Por quê? Porque não é minha regra de fé e prática. Ah, mas o camarada é muito conceituado. Hoje já subiu de posto, ele nem pastor não é mais. Agora ele é um apóstolo. Bom, ele pode ser o que for. O título dele, para mim, pouco interessa. Agora, meus irmãos, é importante que esse é o primeiro. É o primeiro, a primeira coisa que despertou no Aníbal Pereira Reis foi isso. É que ele entendeu que os batistas criam, né, que a Bíblia é a única regra de fé e prática. Uma outra coisa que chamou a atenção dele: crê na vida eterna dada por Jesus Cristo aos salvos. Vida eterna inamissível em qualquer circunstância, consoante a promessa de Jesus. Nunca hão de perecer. Na verdade, o que ele está dizendo aqui é na perseverança dos santos. O que ele está dizendo aqui é que uma pessoa salva, ela é salva eternamente. Que a vida que nós recebemos não é uma vida que perece. Jesus não disse, e dou-lhes uma vida perecível, uma vida temporária, uma vida efêmera. Não, não. Jesus disse, dou-lhes a vida eterna. Eterna significa que meus irmãos, sem fim, né? Para resumir. Então, é uma vida que você recebe de Deus, um presente dado por Deus, pelo sangue do Senhor Jesus Cristo, e que ninguém pode tirar de você.
olha, ninguém pode tirar essa vida eterna de você. Então ele acreditava nisso. Outra coisa, quer entre a sua membresia somente pessoas regeneradas e evangelicamente batizadas. O que significa isso? Significa que uma igreja batista só deve ter como membro uma pessoa salva, que tenha certeza da sua salvação e que foi evangelicamente. Evangelicamente não quer dizer conforme os evangélicos de hoje. Evangelicamente significa conforme os evangelhos. E conforme os evangelhos, a palavra batismo significa imersão, mergulho. Então, uma pessoa, para fazer parte de uma igreja batista, tem que ser salva e tem que ser biblicamente batizada. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, batizado nas águas, com uma imersão que simboliza a morte, o sepultamento e a ressurreição de Jesus Cristo. Depois, submete-se incondicionalmente ao senhorio de Jesus. A nossa igreja não é tribo de índio que tem chefe. E eu acredito que a igreja de vocês aí, uma igreja batista que se preze, também não vai ter um chefe. Nós temos pastores, temos diáconos, nós temos os membros, mas o chefe da nossa igreja, o cabeça da nossa igreja é Jesus Cristo. Nós não nos submetemos a um concílio, nós não nos submetemos a um episcopado, nós não estamos debaixo de uma autoridade humana, nós estamos apenas debaixo da autoridade divina, de Deus. Aí, 5. Postula a congregacionalidade das igrejas sob normas democráticas. Isso é muito importante. Agora, isso é muito importante. Ele entendeu a diferença entre uma igreja católica e batista nesse ponto também. Por quê? Porque numa igreja batista postula-se a congregacionalidade. O que significa isso aqui? Né? Significa que a congregação decide sobre questões terrenas, sobre questões humanas. Se tem que excluir alguém, a igreja decide. Se vai eleger o pastor, a igreja decide. Se vai comprar alguma coisa, a igreja decide. É isso que ele está dizendo. Depois, preconiza a autonomia e a independência das igrejas, sem, todavia, recusar a prática de se associarem para estímulo mútuo. Bem, esse ponto também é importante. Cada igreja é autônoma, cada igreja é independente. Não importa se ela tem 3 membros, ou não importa se ela tem 3.000 membros. A igreja que tem 3.000 membros, ela não vai mandar numa igreja de 3 membros. E o contrário também é verdadeiro. Por quê? Porque cada igreja ela é autônoma. Tá? Depois, elege o seu pastor, que é o seu bispo ou presbítero, o qual respeita e acata como servo de Deus e que dela cuida e dela vigia. Escolhe e respeita seus diáconos, repudia qualquer comprometimento com a mentira religiosa e se recusa a participar de qualquer conchavos com os comprometidos com a apostasia. Então, irmãos, terminando isso, ele diz o seguinte: membro desta verdadeira igreja, sou inteiramente livre de quaisquer peias para servir o meu Senhor Jesus Cristo. É isso. Ele, meus irmãos, saiu da Igreja Católica sendo padre e com uma vida promissora dentro do romanismo. Ele entregou sua vida para Jesus. E ele perguntou para ele mesmo: em qual igreja eu vou me filiar? Então, ele entendeu pela Bíblia que existia uma que era mais próxima das Escrituras. E essa igreja foi a Igreja Batista. Bom, se as igrejas batistas têm mudado hoje,
Não é culpa da história, tá? A história lá atrás. O que está acontecendo é que as igrejas batistas elas estão ficando muito próximas de igrejas que não são batistas e comprando ideias erradas, pastores querendo ser papas, pastores querendo ser showmans, e aí então a coisa vira do avesso. Mas quando nós olhamos para a Bíblia, quando nós perguntamos para a Bíblia o que é uma igreja, nós vamos obter a mesma resposta do ex-padre e pastor Aníbal Pereira dos Reis. Tá bom? E aí, meus irmãos, essa declaração dele, não sei se você já leu o livro A Verdadeira Igreja, tá bom? A Verdadeira Igreja, e aqui foi publicado pela publicadora Caminho de Damasco, São Paulo, em 1980, tá bom? Essa declaração dele está entre as páginas 37 e 45. Agora, esse é, para nós, um dos maiores escritores batistas do Brasil. Mas existe um dos maiores escritores e pastores batistas que o mundo já conheceu, que é o Charles Spurgeon. Eu vejo que muita gente e muita publicadora publica coisas do Spurgeon que o Spurgeon não escreveu. Sabe, agora parece que o Spurgeon é o nome, usam o nome de Spurgeon para poder até escrever alguma coisa, fabricar um livreto qualquer aí, colocar numa livraria e vender com o nome do Spurgeon. Mas o Spurgeon, ele era inteiramente conservador. O Spurgeon era um pastor que acreditava mesmo na salvação eterna, nessa questão de igreja, né? Ele participava da mesma história que nós participamos, que é uma sucessão de igrejas vinda dos apóstolos, e ele deixou isso escrito. Felizmente, ele deixou isso escrito. Eu queria deixar essa declaração também. Então, meus irmãos, deixa eu dar uma lidinha aqui, tá? Eu gosto muito do texto dele, e ele escreve muito bem, né? O Spurgeon, você sabe quando é o Spurgeon que escreveu, pela forma que foi escrita, né? Aí ele diz o seguinte: irmãos, reflitam primeiro no fato de que a igreja existe. Que maravilha, ele diz. É talvez o maior milagre de todas as eras Deus ter uma igreja no mundo. Olha só. O Spurgeon considera um dos maiores milagres a presença da igreja no mundo. Nós estamos falando da presença de uma igreja que conseguiu atravessar 2.000 anos de história, mais de 2.000 anos de história. Então, ele está dizendo sempre uma igreja. Essa frase é forte, porque se ele diz assim, agora uma igreja, é porque ele ajudou a fundar aquela igreja. Mas quando o Spurgeon escreve sempre uma igreja, ele está dizendo que desde o tempo de Cristo, desde o tempo dos apóstolos, a igreja estava lá. E ele continua. Quando a força total dos imperadores pagãos veio como uma trovejante avalanche sobre a igreja, ela sacudiu de si a tremenda carga, como um homem sacode da sua roupa os flocos de neve. E ela continuou a viver sem ter sido danificada. Essa é a primeira coisa que ele diz. Quando os imperadores, Maximiliano, quando o imperador Nero, como Domiciliano, quando os imperadores, por mais de 300 anos, eles perseguiram duramente a igreja, matando, prendendo, desterrando. Então, quando eles foram para cima da igreja, a igreja sobreviveu. A prova disso é o próprio livro de Atos. Veja, a força imperial, os imperadores. Paulo esteve diante de César. Paulo está na eternidade, salvo em Cristo Jesus. Os escritos de Paulo chegam até nós, também pelo Espírito Santo.
E o seu César, onde está? Então, esse tá lá, está como aquele que clama no inferno, né? Não venham para cá, não venham para cá, aqui é muito quente. Meus irmãos, Herodes perseguiu a igreja. Ele mata Tiago, ele arranca a cabeça de Tiago, ele manda prender o Pedro. E no mesmo capítulo, a Bíblia diz que ele é comido de bichos e ele morre. Então, a força imperial sucumbe à igreja. Depois ele continua, né? Ele dá outro exemplo aqui. Ele diz o seguinte: quando a Roma papal descarregou sua astúcia maligna, ainda mais furiosa e engenhosamente, quando assassinos cruéis caçavam os santos por entre os Alpes, ou os atormentavam nas terras baixas, quando os albingenses e os valdenses derramavam seu sangue nos rios e tingiam de carmesim a neve, ela continuava viva e nunca esteve em estado mais sadio do que quando foi imersa no seu próprio sangue. Então, irmãos, a Igreja Católica perseguiu muitos batistas. Desde o século III até o século XVI, há uma perseguição ferrenha, uma perseguição cruel, reconhecida pelo Concílio de Trento, de 1524. Eles reconhecem o que eles fizeram. A própria história da Igreja. Atualmente tem feito-se algumas pesquisas dentro da própria Igreja Católica e eles já estão reconhecendo o que a grande perseguição que foi feita aos cristãos, exatamente. Isso que nós estamos dizendo. Os cristãos perseguindo cristãos. Cristãos nominais, só de nome, perseguindo aqueles cristãos que queriam viver pela palavra. Então aí você vê, não tinha só uma igreja. Essa história de só a igreja católica, não é verdade. Eles pegaram esse nome católico, né? O que significa esse nome católico? A palavra católico vem de uma junção de duas palavras. Dessa palavra grega, que é kata, né? Quando a gente lê em grego o Evangelho de João, está escrito kata Ioannis, né? Que significa segundo João. Então, kata, segundo. E aí a palavra holos. Holos significa todos. Né? Então, católico significa segundo todos. E essa palavra holo também aparece em outras palavras, por exemplo, holocausto. Causto significa queimado, por isso só dá cáustica. Holo. Holo quer dizer, como eu disse, todos. Quando se fazia um holocausto, é porque aquela oferta tinha que ser toda queimada. Então, católico significa isso. Então, irmãos, o catolicismo, ele realmente surgiu no século III e IV. Ele se incorporou entre o século V e VI, mas ele, ajudado pelo Império, ele perdeu o propósito. A Igreja Católica perdeu o propósito de evangelismo e passou a ser uma igreja cruel, uma igreja perseguidora, uma igreja contra a própria palavra de Deus, uma igreja que mandava queimar a Bíblia. E, então, isso é o que a gente vai ver no nosso estudo. Então, é isso que ele está falando aqui, o Spurgeon fala isso. Ou seja, o que nós lemos aqui, esse livrinho, A Origem, ou naquilo que o ex-padre Aníbal Pereira Reis disse, ou naquilo que nós cremos. O Spurgeon, tão falado, usado até por protestantes tipo presbiterianos, metodistas, ele é muito querido em todo o meio evangélico, entre aspas, hoje, mas ele está dizendo que essa igreja já existia. Então ele continua e diz assim, né? Deixa eu ler aqui. Quando, após uma reforma parcial neste país, porque ele era inglês, a Inglaterra,
Os pretensos religiosos determinaram que os verdadeiros espirituais fossem despojados e expulsos do território. A Igreja de Deus não dormiu nem suspendeu o curso de sua vida, nem a carreira do seu serviço. Que a aliança assinada com o sangue dê seu testemunho do vigor dos santos perseguidos. Escutem os seus salmos por entre os morros, coberto do matagal ressequido da Escócia, e sua oração nos convínculos secretos da Inglaterra. Ouçam a voz de Cargil, de Caberon, estrugindo entre os montes contra um falso rei e um povo apóstata. Ouçam o testemunho de Búnia e seus companheiros, que preferiram apodrecer nos calabouços a dobrar os joelhos a Baal. Pergunte-me, onde está a igreja? Eu posso vê-la em todo e qualquer período, desde o dia em que, primeiramente, no cenáculo, o Espírito Santo desceu até agora. A nossa sucessão apostólica percorre linha ininterrupta. Spurgeon disse isso. Spurgeon cria nisso. A nossa sucessão apostólica percorre linha ininterrupta. Não por meio da Igreja de Roma, não vinda das mãos supersticiosas de papas feitos por sacerdotes, nem de bispos criados por reis, que invernizada mentira é a sucessão apostólica daqueles que tão orgulhosamente se gabam dela. Mas sim, por meio do sangue de homens bons e fiéis que jamais abandonaram o testemunho de Jesus. Por meio dos lombos dos verdadeiros pastores, dos laboriosos evangelistas, dos mártires fiéis e de honoráveis homens de Deus, traçamos nossa linha de ascendência até aos pescadores da Galileia. E nossa glória é que, pela graça de Deus, perpetuamos a verdadeira e fiel Igreja do Deus vivo, na qual Cristo habitou e habitará até quando o mundo se despedaçar. A maior maravilha é que ela permanece perfeita. Essa declaração é do século XIX. E essa declaração do século XIX, ela é importante para nós. Essa declaração do século XIX, de Spurgeon, Spurgeon não viveu lá atrás. O Spurgeon não viveu no século II, III, IV, V, VI. Alguém passou isso para o Spurgeon. Por isso é importante, irmãos, a gente conhecer a nossa história. Muitos batistas não conhecem a sua história. Por isso, quando nós falamos de história da igreja, você tem que... O senhor vai ensinar a história da igreja? Pois é. Eu não tenho vergonha de dizer isso. E nem temor algum. Quando eu falo de dar a história da igreja, lecionar a história da igreja, eu tenho que ensinar a história da Igreja Batista. Porque é a história ininterrupta, como Spurgeon está dizendo aqui. Desde os pescadores da Galileia até agora. E se muitos se extraviaram no caminho, se muitos se perdeu dessa igreja, pode ter certeza, ainda tem muitos fiéis, muitas igrejas fiéis aos princípios bíblicos, e eu creio nisso. Agora sim, meus irmãos, vamos dar uma olhadinha aí na apostila rapidamente, né? Temos aí, não sei se o Daniel vai poder colocar para a gente, no capítulo 1, a origem dos cristãos, né? A origem dos cristãos. O significado bíblico da palavra cristão, né? Ou o que significa a palavra cristão. O termo cristão não é um nome próprio dado por Jesus aos seus discípulos. Ele mesmo nunca chamou um de seus apóstolos ou qualquer outra pessoa de cristão. Chamava-os simplesmente de discípulos ou seguidores. Jesus nunca chamou, Pedro, você é um cristão. Né? Ele nunca disse, Tiago, agora você vai ser um cristão. Ele nunca fez isso.
Jesus, quando ele chamava as pessoas que se convertiam a ele, entregavam sua vida a ele, olha que privilégio tiveram aqueles crentes, que alguns foram chamados para apóstolos, outros seus discípulos, que no momento da conversão se entregavam a ele pessoalmente. Era uma entrega pessoal a uma pessoa ali, de carne e osso, que era o nosso Senhor Jesus Cristo. Então, ele olhava para aquelas pessoas, ele não chamou de cristão. Meus discípulos, chamou de amigos, chamou de irmãos, mas não chamou de cristãos. Então, irmãos, no original, temos a palavra grega cristiano, que significa o povo de Cristo. Então, cristão é isso, né? Quando nós falamos de cristão, nós estamos falando do povo de Cristo. E como é que surgiu esse apelido, né? Porque isso não é um nome próprio, isso é um apelido. E também não foi o primeiro apelido que a igreja recebeu, que os cristãos receberam. Por exemplo, nós temos um apelido que era dado para os judeus. Os judeus não chamavam os crentes, né, aqueles salvos em Cristo, de cristãos. Não, para eles não. Aliás, era talvez até meio esquisito, né? Eles não poderiam admitir uma coisa dessa de jeito nenhum. É por isso que eles chamavam os discípulos de Jesus e olhava para eles e diziam assim: da seita dos nazarenos. É da seita dos nazarenos. Isso aí está seguindo o nazareno, né? Por quê? Porque Cristo é o Messias. E para eles falar, o povo de Cristo, é a mesma coisa que dizer o povo do Messias. De fato, nós somos o povo do Messias. Agora, nós temos uma coisa esquisita hoje, que vai se empesteando em muitas igrejas, que é esse negócio do povo messiânico. Olha, quando aparecer uma coisa dessa na sua igreja, meu irmão, ore para Deus, para que Deus tire logo. Uma pessoa que professa essa novo jeito de pensar do cristianismo, né? Principalmente em algumas igrejas batistas estão surgindo isso. Melhor ficar livre dessas coisas. Isso não passa de sabatistas disfarçados, de judeus que não nasceram na Judéia, não têm sangue de Abraão, mas se julgam messiânicos. Devemos ter muito cuidado com isso, tá? Agora, meus irmãos, o judeu jamais chamaria o discípulo de Jesus de cristão, porque chamá-los de cristãos seria o mesmo que dizer o povo do Messias. E eles, judeus, eles é que se achavam o povo do Messias. Eles é que diziam, né? Nós somos o povo do Messias. Eles estão esperando o Messias até hoje. Os judeus esperam. Se você for hoje lá em Israel, quando você vai em Israel, as festas de Israel, né, a maioria delas é um convite à vinda do Messias que já veio. E Jesus já veio há 2000 anos atrás. Por isso, eles se referiam à igreja de duas formas. O povo do caminho, quer dizer, é outro caminho, tá? E eles diziam também, assim, o povo da seita dos nazarenos. Esses dois apelidos foram os primeiros que a igreja, que os cristãos receberam. E o receberam dos judeus. Tá? Muito bem. Então, lá em Jerusalém ou na Judéia, jamais eles receberiam esse título de cristãos. Já explicamos por quê. Porém, meus irmãos, a igreja, ela avançou, a igreja atravessou as fronteiras. Aliás, o propósito de escrever o livro de Atos é justamente esse. Quando Lucas escreveu o livro de Atos, ele tem um propósito, ele tem uma palavra-chave no livro de Atos, que é desimpedimento. O evangelho
sem impedimento, ou seja, nada podia impedir o Evangelho. E o Evangelho, ele atravessa a barreira da Palestina, ele vai para a Síria, ele encontra lá na cidade de Antioquia, através daqueles irmãos cipriotas e sirineus, eles são expulsos praticamente de Jerusalém por causa da perseguição causada por Estevão. E lá no capítulo 11, meus irmãos, eles vão lá para Antioquia, esses cipriotas e sirineus, e pregam o nome de Jesus. Desta vez, não apenas para os judeus, mas eles pregam também para os gregos. E há uma conversão de gregos, ou seja, o povo gentílico começa a se converter e se converter em grande número. Agora não é uma casa como a casa de Cornélio. É uma cidade de gentios que está sendo tocada, que está sendo, meus irmãos, evangelizada, que é a cidade de Antioquia. E aí começa, meus irmãos, a história dessa que é a primeira igreja missionária que o mundo viu, que é a igreja de Antioquia. Mas naquele momento, no capítulo 11 do livro de Atos, nós temos aquela frase: pela primeira vez foram chamados de cristãos. Então eu quero que você pegue a sua Bíblia e abra lá no livro de Atos, e está perto aí para você, você tem uma Bíblia na sua mão, então eu vou ler aqui com vocês, né? No versículo 26. Sucedeu que todo um ano se reuniram naquela igreja e ensinaram muita gente, e em Antioquia foram os discípulos pela primeira vez chamados de cristãos, o povo do Messias. Eles receberam esse título de pessoas que não eram crentes, mas receberam porque eram crentes no Messias, eram crentes em Jesus, Jesus Cristo, o Salvador. A vida deles, a consagração da vida deles, uma vida de fé, vivida numa sociedade de uma forma transparente, de uma forma real, de uma forma genuína, uma fé, meus irmãos, vivida na pessoa e na obra de Jesus Cristo. Então, aquela igreja, a igreja de Antioquia, realmente é uma igreja diferente. Ela é muito diferente da igreja de Jerusalém. E não é sem lugar, meus irmãos, que Deus separou a igreja de Antioquia e não de Jerusalém para ser a igreja missionária. Por que Deus não enviou os missionários para ir para os gentios da igreja de Jerusalém? Bem, meus irmãos, a igreja de Jerusalém, a história da igreja de Jerusalém é simples, né? Lá no capítulo 2 é pregado o evangelho no Pentecoste, muitas pessoas são salvas, 3.000 pessoas são batizadas, e ainda Deus continua a acrescentar cada dia aqueles que haviam de se salvar, e aí o evangelho começa a crescer, mesmo os sacerdotes começam a crer em Jesus Cristo, ou seja, o trabalho cresce muito em Jerusalém, e começa a crescer em Jerusalém, e aí chega a pessoa do Estevão, Estevão vai lá, ele prega, ele desafia aquela escola de judeus ortodoxos, dos libertinos, e eles vão para um debate público, eles não conseguem vencer no debate o Estevão, pegam em pedras e apedrejam o Estevão, e apedrejam o Estevão. Só que aí o que acontece, irmãos? A igreja que estava crescendo tanto em Jerusalém, ela tem uma parada. Ela não vai crescer mais no mesmo ritmo. E por que ela não vai crescer mais no mesmo ritmo? A própria palavra de Deus vai ensinando, vai nos mostrando, vai nos revelando. Eles começam a se sentir os únicos com direito à salvação. Perguntas esquisitas formuladas por crentes daquela igreja, como aquela que a gente lê no capítulo 15 do livro de Atos. Se uma pessoa não se circuncidar,
e não guardar a lei de Moisés, ela não pode ser salva. Veja, aquela igreja que cresceu muito internamente na cidade de Jerusalém e chegou a milhares e milhares de membros, passaram a se preocupar com isso. Pararam de pregar a palavra de Deus de uma forma que deveria ser feita para todo mundo, a toda criatura, e começaram a olhar só para dentro. Ou seja, começaram a guardar usos e costumes, priorizaram usos e costumes, e já, meus irmãos, não queriam sair mais para pregar. É por isso que teve a diáspora. É por isso que no capítulo 8, Deus faz o quê? Deus, ele força uma saída. Ele força uma saída pela perseguição de Estevão, e que desencadeou numa grande perseguição aos membros da igreja de Jerusalém. Ali eles não são missionários enviados pela igreja. Não, não, não. Ali eles são o quê? Eles são pessoas enviadas por Deus. Deus ele tira por causa da perseguição de Estevão e leva. Por exemplo, Filipe foi para Samaria. Depois Filipe foi para Azoto. Depois Filipe ficou pregando ali naquela região costeira do Mar Mediterrâneo. E ele fez um grande trabalho que depois Pedro passou por ali e realizou grandes milagres. Paralelamente ao evangelismo feito por Filipe, esses judeus, cipriotas, sirinenses, eles saem lá de Jerusalém, forçados também no mesmo período, e vão abrir a igreja de Antioquia. Assim, não é um trabalho missionário, quer dizer, a igreja ela foi forçada a fazer isso. Mas essa igreja, meus irmãos, com essa característica de buscar toda criatura em todo lugar, é que no capítulo 13 de Atos, Deus diz: separai-me, Paulo e Barnabé e Saulo, para a obra que eu tenho ordenado. Então Deus viu. Deus ele não vai trabalhar com a igreja de Jerusalém, porque ela está preocupada com usos e costumes. Ela vai trabalhar com a igreja de Antioquia. E, meus irmãos, eu digo uma coisa para você. Não caia nessa que a nossa igreja ela tem que ser pequena, a nossa igreja ela tem que ser, sabe, assim, fechada e tal. Não, você não caia nessa. Não. Existe uma realidade bíblica que significa quem semeia pouco, pouco também ceifará. E quem semeia muito, muito vai ceifar. Nós, como pastores, nós, como crentes em Jesus, nós temos que trabalhar muito. Como fizeram Paulo, como fizeram Barnabé, como fizeram Silas e Timóteo. Eles trabalharam muito. E quando nós trabalhamos, nós vamos colher. Para que a igreja possa crescer, se desenvolver, é preciso trabalhar, trabalhar, trabalhar. Então, irmãos, não foi por um acaso que, primeira vez, eles foram chamados de cristãos. E é essa igreja que, pela primeira vez, os discípulos são chamados de cristãos, é que Deus vai fazer o quê? Deus vai começar a verdadeira obra missionária. Ele mesmo vai dizer: separai-me para um serviço que eu tenho ordenado para eles. Quando você lê Deus enviando Saulo e Barnabé, ou Barnabé e Saulo, você lê assim: então, jejuando e orando, pondo sobre ele as mãos, os despediram. De fato, a igreja colocou a mão na cabeça desses irmãos para mandar eles embora, para mandar eles a todo mundo, a toda criatura. A igreja colocou a mão na cabeça deles. Mas não é porque se coloca a mão na cabeça de uma pessoa que ela vai ser um missionário. Versículo 4. E assim estes, enviados pelo Espírito Santo. Está vendo só? A igreja colocou a mão, mas quem mandou foi o Espírito Santo. E aí, meus irmãos, começa a história da igreja gentílica, como nós a conhecemos, o trabalho missionário como deve ser feito. O trabalho missionário imaginado, idealizado e feito por Deus, pelo nosso Senhor Jesus Cristo.
Ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura, batizando-os, ensinando-os. É assim. Então, são esses que foram pela primeira vez chamados de cristãos. Então, aqui você tem, por exemplo, perguntas, né? Onde o apelido cristão surgiu pela primeira vez? Já vimos, em Antioquia. E aí fala depois, nessa parte 1, né, sobre o crescimento dos cristãos primitivos. De fato, meus irmãos, a igreja cresceu muito. A igreja cristã cresceu e cresceu bastante. E ela vai crescer, como eu disse. Ah, pastor, eu queria que a minha igreja crescesse. Ajude o seu pastor. Ah, eu sou pastor, eu quero que a minha igreja cresça. Então, tem que trabalhar, tem que fazer visita, não tem jeito. Tem que pôr a cara para bater, vai ter que ir lá, vai ter que ouvir uns desaforos, vai ter que pegar uma folhinha, distribuir de porta em porta, tem que fazer um barulho. Era isso que Paulo e Barnabé faziam em missões, eles faziam barulho, pregavam mesmo. E é o que nós temos que fazer. Então, houve um crescimento da igreja primitiva, um crescimento espantoso. Como eu disse, em Jerusalém, milhares de pessoas se converteram. O mesmo se deu, meus irmãos, em outras igrejas, como lá em Éfeso, em Corinto, em Antioquia. Muitas pessoas se convertiam, palavra de Deus. E por que crescia tanto? Né? É porque o pastor pregava muito? Não, é porque os irmãos que se convertiam ajudavam o pastor. Em vez de ficar brigando, discutindo por coisa pequena. Olha quanto tempo a gente perde com isso. Quanto tempo uma igreja perde discutindo? Ah, é assim, é assado. Quantas vezes essas mesmas pessoas saem para evangelizar, para pregar, para ensinar? Algumas pessoas são muito polêmicas na igreja. Elas falam muito, atrapalham um pouco a cabeça das outras pessoas. Aí eu pergunto, quantas almas aquela pessoa polêmica ela trouxe para a igreja? Quantas almas? Geralmente, quem traz pessoas novas para a igreja é um novo convertido. Você vai ver isso. É por isso que na nossa igreja aqui, a gente trabalha com criança. Escola Bíblica Dominical. Domingo agora, por exemplo, a gente tinha pouca criança, não tinha muito. E aí a gente olha assim, vê os bancos meio vazios, já começa a acender uma luzinha amarela, depois essa luz pode ficar vermelha, né? E o conselho que a gente deu é: professores, vocês precisam fazer visita. Vocês precisam ir lá onde as crianças moram. Vocês precisam trabalhar para que novas crianças apareçam. Sabe por quê? Porque é isso que faz uma igreja crescer. Para a pessoa vir na nossa igreja, alguém tem que chamar ela para vir. Dificilmente uma pessoa vem do nada e aparece. Acontece, acontece. Mas é uma coisa difícil. Acontece assim, uma vez ou outra. Dentro de uma igreja, por exemplo, nossa igreja tem aqui agora, né, vai fazer 19 anos de organizada, mas o trabalho já existia há um tempo atrás. Mas quantas pessoas vieram sem ser convidadas na nossa igreja? Quantas? Por isso, quando nós falamos de crescimento, é preciso falar de trabalho. Trabalhe, trabalhe bastante. Paulo disse que ele tinha que trabalhar muito, não é? Ai de mim se não pregar, ele dizia. Então, a mesma coisa, a gente tem que falar de nós, pastores, irmãos em Cristo. Você que é membro da sua igreja, ajude o seu pastor. Eu não estou dizendo que você tem que concordar tudo com ele, não. De fato, os pastores são falhos, são humanos, os pastores às vezes são rebeldes, às vezes os pastores eles não conhecem tanto como devia conhecer, mas ele é o homem que Deus colocou lá, então você ame ele, respeite ele e trabalhe pela igreja, lute pela sua igreja, lute, mas lute mesmo pela sua igreja. Sua igreja vai crescer. Aí é o nome da primeira igreja de Jesus, né?
Bem, a palavra grega para igreja no Novo Testamento é eclesia. E literalmente significa um ajuntamento escolhido. No Novo Testamento, quando aplicado aos seguidores de Cristo, significa um grupo de crentes que se reúne num lugar definido com o fim de prestar culto a Deus, edificar-se mutuamente, exercer disciplina e propagar a causa de Cristo. Olha só, essa palavra igreja, né, ou eclesia, aparece nesse sentido com um uso particular, presente e local 112 vezes no Novo Testamento. É bastante. 112 vezes a palavra igreja aparece dizendo é uma igreja local. Local. É. Como a nossa aqui, Igreja Batista da Fé em Marília, local, está aqui em Marília. Acabei de conhecer alguns irmãos de onde mesmo, né? Igaraçu, né? Igarapeaçu, né? Capanema. Olha, de fato eu nem sabia que existia essa cidade. Como talvez a maioria de vocês aí de longe nem sabia que existia Marília. Mas existe. E a igreja aí é local e visível, como essas 112 vezes no Novo Testamento. Depois, mesmo quando o vocábulo igreja é empregado em sentido geral, não se refere a nenhuma organização, e sim um sentido prospectivo, ou seja, fala de uma assembleia futura, não concebida ainda no presente século. Quando a palavra igreja aparece no sentido de todos os membros debaixo dessa igreja, ela não aparece no aqui e agora, ela está num sentido prospectivo, ou seja, é algo lá da frente. Então, quando diz que Cristo vem com a sua igreja, de fato, precisa vir com a sua igreja. Ora, mas quando se fala da igreja aqui neste mundo, aí sim, cada lugar, cada cidade vai ter a sua igreja, ou muitas igrejas na mesma cidade, não tem problema, mas são igrejas locais, são igrejas visíveis. Se não fossem igrejas locais e igrejas visíveis, não haveria necessidade de escrever 7 cartas às igrejas do Apocalipse. Para que escrever 7 cartas para uma mesma igreja? Era só escrever uma. Mas eram 7 igrejas. Cada uma das 7 igrejas tinha o seu próprio pastor, o seu próprio anjo. Cada uma das 7 igrejas tinha problemas locais diferentes umas das outras, virtudes locais, virtudes diferentes uma das outras. Cada uma receberia, ou vão receber ainda, um prêmio diferenciado. O prêmio que Jesus dá para a igreja de Esmirna, diferente do prêmio que vai dar para a igreja, por exemplo, de Éfeso, e vice-versa. Porque são igrejas diferentes. Creem em Cristo, têm a mesma fé, têm a mesma ordem, têm a mesma doutrina, mas são igrejas diferentes. Diferentes no sentido que são outras igrejas, locais e visíveis, como essas 112 formas que aparecem no Novo Testamento. É correto dizer que até o século III não havia nenhuma organização denominacional como temos hoje. Não havia algo como a Igreja Católica, ou a Igreja Batista, ou a Igreja Anglicana. Não tinha. Mas até o século III não tinha. Não tinha Igreja Católica, não tinha Igreja Batista. Não tinha nada disso. Vamos usar só essas duas aqui, porque são as linhagens antigas que nós conhecemos. Mas não havia. Ninguém falava, eu sou da Igreja Católica, ou eu sou da Batista. Não, ninguém falava isso. Simplesmente porque só havia a Igreja do Senhor Jesus Cristo. E não vá confundir isso com os mormotas, hein? Não vá. Né? E como vimos,
Seus membros foram apelidados de cristãos. Jesus, ao instituir sua igreja, nunca a chamou por um nome como católica ou anglicana ou batista, tá? Chamava de minha igreja, ou quando muito acrescentava o nome da cidade onde ela se encontrava. Veja o exemplo, a igreja de Esmirna, ou quando Paulo escrevia para a igreja lá de Gálatas, a igreja de Colossos, né? Depois, portanto, não havia nenhum outro apelido aos verdadeiros cristãos por esse tempo, a não ser o dado pelos judeus nazarenos ou pelos gentios, como nós já vimos os cristãos. A primeira igreja de Cristo a ser mencionada na Escritura foi a igreja de Jerusalém. Interessante isso, né? A igreja de Jerusalém. Observe que não diz a igreja de Jerusalém, mas a igreja em Jerusalém. A igreja que estava em Jerusalém e não de Jerusalém. Não é uma igreja da cidade, é uma igreja naquela cidade. É importante diferenciar isso. Muito bem, por quê? A, a igreja de Jerusalém, sim, a igreja que se encontrava em Jerusalém, pois já naqueles dias havia outras igrejas que se encontravam em outros lugares. A diferença entre ser de e estar em é muito grande. Se a igreja fosse de Jerusalém, então ela pertenceria para a cidade de Jerusalém e estaria sujeita às autoridades daquela comunidade. Mas, estando ela em Jerusalém, deixa de ser uma possessão comunitária e define o lugar onde a igreja de Cristo está reunida. Sempre que a igreja é seguida imediatamente com a preposição de, expressando uma possessão direta, ela não é de uma cidade. Ela é de Deus ou de Cristo. Como a gente pode ver, meus irmãos, em alguns trechos do Novo Testamento. A igreja nunca é de uma cidade, nunca é de uma pessoa em particular. Ou ela é de Deus, ou ela é de Cristo. Muito bem, meus irmãos. Olha, nós já estamos avançados no horário aqui. Para a semana que vem, eu gostaria que dentro desse capítulo 1, você, meu irmão, você lesse a página 19, né, a página 20, a página 21, até a página 19, vamos ver se a gente encontra aqui, né, até a página 30, tá bom? Vocês, todo mundo recebeu esse capítulo 1? Todo mundo recebeu? Sim, pastor. Amém. Então, eu peço que você, né, possa ler dessa página 19 até a página 30. Para você não vai ter novidade nenhuma. Eu tenho certeza que você, como crente batista, ou um crente verdadeiro nas Escrituras, ou mesmo um pastor como eu, né? Nós, pastores, nós não temos dificuldade nenhuma em entender e aceitar o que está escrito lá na página 19 até a página 30, quando nós falamos um pouco dessa doutrina dos cristãos primitivos. É muito importante entender a doutrina dos cristãos primitivos para entender a história, para saber qual é a verdadeira igreja da história. Porque se tem uma igreja, e se Jesus Cristo disse, olha, aqui está a minha igreja, né? E as portas do inferno não vão prevalecer contra ela, e nós cremos nessa palavra, nós cremos que Jesus disse a verdade, porque ele é a verdade. Então, qual é essa igreja? É aquela que jogou fora a Bíblia? É aquela que atropela as Escrituras? É aquela que pega só algumas partes das Escrituras? Ou aquela que manteve-se fiel à palavra? Por isso é muito importante, antes de entrar na história, poder ler quais são as doutrinas da igreja primitiva, pelo menos a crença principal desses cristãos primitivos. Amém?
Bem, aqui, Daniel, você está por aí, Daniel? Não sei se o Daniel vai estar por aí. Tô sim, pastor. Como é que faz a chamada? Você estava falando de chamada aqui, fazer chamada online, que eu Eu não não sei sei se fazer o isso, pastor não. imprimiu aí, mas eu já fiz aqui, eu já marquei quem entrou. Ah, muito legal, tá? Eu não sei fazer isso, vou tentar Lógico. aprender. Eu estou muito, assim, eu tô vendo coisa ou o pastor Adilson está aqui na minha frente? Tá, oi, aqui, pastor. Ô, pastor! tô aqui morrendo de saudade do senhor. Ah, tudo bem, pastor Adilson? Tudo bem, graças a Deus. Tudo bem, irmã Camila? Bem, graças a Deus, pastor. Grande prazer estar sendo aluno do Vocês aí. senhor. Ah, que isso. O Silvio para ser seu aluno, né? Devia ser o contrário. O senhor deveria estar dando essa matéria aqui e eu devia estar escutando, né? Então, quem não conhece é o pastor Adilson. O pastor Adilson, ele não é só um pastor, ele é um missionário, né? Já esteve lá em outro país, na Venezuela. Ele tem uma história bonita no meio batista e não é só bonita, né? Invejada por muita gente. Oxalá todos os pastores pudessem chegar no ponto que o pastor Adilson tem, tem estado, né? Porque ele está na ativa, firme, forte, e nossas orações é para que continue assim. Então, Amém. pastor, é um privilégio, tá? Estar aqui junto com o senhor, tá? E estou Privilégio é feliz de mesmo. ver alguns irmãos, como a irmã Aline. Irmã Aline, É, até eu vou aproveitar o ensejo aqui. pastor Gilberto, Oi, eu estou feliz de ver a Fátima Bessa, que é lá de Capanema, está aqui. é mesmo. O irmão Orsto também, a irmã Aparecida. Irmã Aparecida lá de Minas está aqui. Que maravilha, viu? Então, o senhor conhece todo esse pessoal, né? Adriana é minha ovelha. Então, estou estranhando que a gente do Pará, mas do Pará eu conheço o pastor Adilson, né? Nós colocamos todo mundo. Ô, Aline, deixa eu dizer para você, Aline, ó, eu tenho separado aqui algumas histórias bíblicas para crianças. Agora acabou esse negócio de pandemia. Vou conversar com Graças a o Deus. pessoal da minha igreja aqui. Eu quero, num sábado, ir para Santa Cruz do Rio Pardo, na parte da manhã, e levar a Valéria, levar minha tropinha, porque eu tenho uns parentes aí em Santa Cruz também, eu queria ver eles também, né? Mas É bom. eu queria ver, né, se você e algumas outras irmãs gostaria de receber, né, um estudo. Eu levaria uma irmã também, né, que podia dar uma aula. Quem sabe eu consigo arrastar a Mariazinha, que seria o ideal, né? Está de idade já, Seria uma bênção, pastor. Que então tá beleza. bem. A gente vai tentar marcar, tá Agradeço. bom? Ó, pessoal, nossa aula está chegando ao fim. Teve alguém que não foi apresentado aqui, do nosso pessoal aí? Será que todos se apresentaram? Deixa eu ver. Tá bem, o André, Aparecida, a Karina Viana. Karina, quem é a Karina? Menina, a nossa Ela é minha filha. irmã, pastor. Ah, é? É. Então tá bem. Ah, ela não quer se apresentar aqui? Falar um oi para nós? Quem é? A Karina? Karina, cadê você? Ela tá com vergonha. Ela tá com vergonha? Eu acho que sim. Não precisa ter, tá? Vamos ficar aqui. Opa, tô vendo a Brenda que não estava. Oi, Brenda. Karina. Boa noite, tudo bem? Eita, que bom te ver aqui, Brenda. Né? Que bom. Então, veja só, meus irmãos, como Deus é maravilhoso. Ele está reunindo algumas pessoas do Paraná, São Paulo, Minas Gerais e aqui do Pará, né? E quem sabe vai aparecer mais gente ainda. Eu louvo a Deus por isso. Eu louvo a Deus por Ele estar me permitindo dar uma aula para vocês. E faz muitos anos que eu não dou essa matéria, tá? Tinha parado de dar essa matéria. E eu estou feliz de poder dar novamente. E mais feliz ainda de ver o pastor Adilson, tá bom? Obrigado, pastor. A Bíblia diz Eu acho que vai aparecer gente de Manaus por aí. eu ia ficar feliz, né? De ver Deus Ivan está na área. Então, de ver um discípulo lá do nosso pastor
Edilson, né? Então, meus irmãos, vamos orar para a gente poder terminar, né? Vamos fazer aqui uma breve oração, tá bom? E vamos aproveitar o pastor. Pastor, ore por nós, né? Para que a gente possa terminar essa aula. Nosso Deus querido, nós nos sentimos tão felizes de estarmos unidos através dessa live, dessa aula. Obrigado pelo teu servo, pastor Gilberto. Obrigado por cada uma dessas vidas que se estão aqui, Senhor, porque realmente amam a igreja do Senhor e querem realmente compreender mais sobre a verdadeira igreja. E eu peço que o Senhor nosso Deus esteja abençoando cada um nos seus ministérios, nas suas vidas diárias, Amém. e principalmente no seu testemunho de servos teus, discípulo verdadeiro do Senhor. Nós oramos pedindo tua bênção e uma noite abençoada para cada um. Em nome de Jesus, amém. Amém. Aquele irmão que é do Maranhão, que está no Maranhão, como é o nome dele mesmo? É Washington? Não, ele é daqui de Garapé-Açu, pastor. É Ah. Anderson. É o Anderson, né? Ah, o Anderson, é o Anderson, né? Ah, o Anderson, sim. Ele é do Maranhão? Ele está no Maranhão, mas ele é do Pará. Você está em que cidade aí? No Maranhão, ou Anderson? Eu estou em Igarapé do Meio. Igarapé do Meio? Isso. É longe como é que é o nome da São cidade? Luís? É São Luís também, mas tem uma cidade aí que os Batistas da Fé começaram um trabalho, rapaz. Peritoró. É longe. Peritoró é longe. É longe, longe. né? Então, na década de 60, eles começaram uma igreja aí, depois já se expandiu aí para São Luís e outras cidades, né? Mas o nosso trabalho da Missão Batista da Fé, ele começou aí no Maranhão em 1965, 64, né? É bem mais antigo que o trabalho aqui no estado de São Paulo. Eu tenho vontade de conhecer também. Pessoal, olha, eu vou me despedir, tá bom? Deus abençoe você. Quando você vier para o Maranhão, você me avisa para a gente se encontrar lá, tá bom? Mas você está no Maranhão? Eu estou perto de lá. É perto. Rapaz, você não para, hein? Pela A gente dá um grito daqui, os maranhenses respondem lá. Tá louco. Isso é bom, isso não é ruim, não. Então quer dizer que eu tenho até onde ficar aí se eu for para o Maranhão, né? Para a gente se encontrar lá. Então tá bem. Pessoal, olha, Deus abençoe vocês. Até a próxima segunda, às 9h, tá bom? Que a gente possa ter uma boa semana aí, bem trabalhosa para o nosso Senhor Jesus Cristo. André, Amém. eu conto com você, André, naquele trabalho do Jardim Morumbi, meu filho, tá bom? Deus abençoe vocês, tá? Amém, pastor. Amém. Boa noite a todos. Boa noite. Boa noite a todos. Boa noite, pastor Adilson. Boa noite. Boa noite. Tchau.